DNA. Boa tarde, Santa Maria. Começa agora o DNA, o programa de entrevistas que revela a identidade da nossa gente aqui na CDN. Eu sou Luísa Neves e o DNA conta com a técnica do nosso amigo Marcelo Cabala. Aqui no DNA, nós te convidamos a conhecer um pouco mais da história de algumas personalidades que se destacam em diferentes áreas de atuação aqui em Santa Maria e também em outras cidades da nossa região central do estado. E para falar um pouquinho mais sobre o nosso entrevistado de hoje, a gente volta para o ano de 1958. No mundo, o Brasil venceu a Copa de Futebol. No Brasil, o presidente era Juscelino Kubitschek. E foi inaugurada a residência oficial do presidente do Brasil, o Palácio da Alvorada, em Brasília. No mesmo ano, aqui em Santa Maria, ocorreu a fundação da Escola Municipal Dom Antônio Reis, e a formatura da primeira turma de economia, conhecida como a Turma do Centenário, por coincidir com o centenário de emancipação política de Santa Maria. E vamos ver também quem nasceu, quais foram os famosos que nasceram em 1958. Oscar Schmidt, ex-jogador de basquete, Cássia Kiss, atriz, e o ator Edson Celulari. E no dia 8 de dezembro de 1958, nasceu o nosso convidado de hoje. Eu não consigo deixar de chamá-lo de professor, né? Professor Carlos Félix. Boa tarde, professor. Boa tarde, Luísa. O seu nome é maior, né? Diga para nós todo o nome. Eu vou dizer. E com muita honra e orgulho. Primeiro, quero agradecer muito esse privilégio de estar aqui na CDN, né? Seguido, eu tenho falado aqui nessa casa e em outras. Agora o Marcelo aqui. Meu nome tem um privilégio imenso, que é o seguinte: eu sou Carlos José Antônio Kimmel Félix. Carlos José era meu pai, saudoso, e Carlos era o pai da minha mãe, e José o pai do meu pai, portanto, né? E Antônio por causa do Santo Antônio, que era o santo padroeiro de Palmeira das Missões, minha terra natal. Então Carlos José Antônio Kimmel Félix. Felizmente não, mas eu acho que até as pessoas gostaram mais de abreviar, né? Pegar o primeiro e o último, me chamam mais de Carlos Félix, e muitos, acho que a grande maioria me chama Félix. Félix, assim, a tendência é diminuindo. Diminuindo. Ele é engenheiro civil, formado pela Universidade Federal de Santa Maria em 1985 e referência em mobilidade urbana. Casado com a professora Eni Terezinha, hoje ele trouxe aqui a sua namorada, sua esposa, sua companheira, sua namorada, Eni Terezinha Marquesa Félix, e é pai do Carlos José Marquesa Kimmel Félix, seu foco de maior amor e orgulho. Especialista em engenharia de produção pela Pontifícia Universidade Católica PUC no Rio de Janeiro, ele deixou o serviço público na época para buscar mais conhecimento. Dali em diante, mestrado, doutorado, foi pouco para um mestre que se emociona nas formaturas e conquista dos alunos a quem dedica amizade. Aos 63 anos, isso mesmo, ele carrega a experiência como ex-secretário de Mobilidade Urbana de Santa Maria e representante do Observatório Nacional de Segurança Viária. E ele vai contar de inúmeras outras atuações e premiações que ele, né, tem já carregado aqui na nossa região. Eu não anotei aqui para que ele possa nos contar. E também participa, né, do CDN Entrevista
acho que uma vez por semana, professor? Uma vez por semana. Semana passada tive 3 vezes aqui. Então já é da casa. 2 gravadas e uma ao vivo com o Denis lá, né? Foi segunda, quarta e sexta. Sim. Mas é um privilégio estar Foi falando desses sobre dias isso. que eu estava vendo o seu nome, a foto ali nos comentários, que eu falei, como que o professor Félix ainda não veio no DNA contar a história dele? E eu tive o privilégio de entrevistá-lo para a página que é a mãe do DNA, né? Que é a página com a palavra, que é quando se contava, se conta ainda no jornal impresso a história, a trajetória de pessoas que têm feito a nossa história. Professor Félix, eu chamo de professor, ele não tem jeito. E até porque ele é professor do meu filho também. É verdade. Professor do meu filho, professor do Isaac. Outra vez que conversamos, o Isaac estava entrando na faculdade, acho que agora está quase acabando, está terminando. Então, ele me conte um pouquinho, assim, vamos começar da sua infância. Onde foi criado, as brincadeiras, o seu contexto familiar, o Félix menino ainda. Pois é, Luísa. Na época me chamavam de Zezé, abreviando, né? Zeca. E a maior parte da minha infância foi em Palmeira das Missões, minha terra natal. E muito vinculada à família, a família do meu pai e da minha mãe, tinha vários primos, tios. Então sempre ia pro colégio, voltava e jogava bola, brincava, sempre, né? Depois nasceu minha irmã, muito bom, né? Tenho uma irmã, oi, devem estar nos assistindo lá, se Deus quiser. E foi muito bom, foi muito bom. Eu posso dizer que tive esse privilégio de ter uma infância assim, vinculada à terra, vinculada a muitos amigos, né? Até algum tempo atrás me chamaram para um grupo lá, que estão fazendo um grupo de Palmeira das Missões. Muitos eu já nem lembrava mais, muitos eu conhecia. Então é muito bom, a gente começa a ser lembrado, começa a reviver histórias, né? E muitas histórias até você nem sabia, e isso é muito interessante de saber. Depois, ainda concluído na época, era primário, ginásio, né, Luiz? Hoje mudou um pouco. Hoje mudou já 2, 3 vezes, né? Eu tô na educação, mas já tô meio perdido nessa sequência aí. Fui para Frederico Westphalen, fui morar com a minha tia, fui fazer o 2º grau lá, do 2º grau. Hoje chama de 2º grau. Na época era científico, né? Mas é que eu queria, digamos, expandir um pouco os limites. Fui a Frederico Westphalen, uma grande terra muito boa, né? Hoje é uma terra próspera também, como a minha lá, tem uma unidade da Universidade Federal Santa Maria, um campus da Universidade Federal Santa Maria, e é muito bom. Esses tempos atrás eu estive lá, ele foi junto comigo também, fomos lá, eu fui lá dar uma palestra lá, e foi muito bom rever amigos da época, assim como o Palmeiras, se bem que nesse tempo agora da pandemia, infelizmente, a gente não tem tido muito essa oportunidade de visitar as pessoas e visitar as terras. E o que o senhor lembra, professor, assim, de menino, as brincadeiras, as músicas? Que música lá? Deixa eu ver, 58, lá pelos 10 anos, lá nos anos 60. As brincadeiras, as músicas. Jogar bola, né? Sempre atrás da bola, correr de bicicleta. Era isso, né? Não tinha... Tem alguma história engraçada, assim? Puxa, não me lembro. Alguma arte? Não quer contar nem? Sempre arte tem, né? Não tem como não ter arte. Mas eu não me lembro nada. Então não ficou marcada, né? Não teve nenhuma chinelada, assim. Sempre teve, né? Umas coisas, mas... Isso é bom, né? Pra a gente se lembra daí pra correção de rumos, né, Luísa? E o menino Félix, assim, eu lembro que as brincadeiras de rua, você não tinha celular ainda, né, professor? Nada. Então a gente brincava. Nós tínhamos um telefone em casa lá, mas não era um era luxo, hein? Já era, na época era, mas era um telefone muito assim, primária, a ligação tu tinha que levantar, né? Muitas vezes tu tinha que dar um giro assim para poder falar, chamar telefonista e fazer uma ligação. As comunicações eram muito difíceis, né? Eram muito difíceis. As informações que se tinha era através daquelas Delta Larousse, aquelas enciclopédia, né, Luísa? Alguns livros, eu tinha acesso a alguns livros, isso não posso, minha mãe professora, né? Sim. Minha mãe professora, então sempre tive acesso muito a livros. Então, isso eu gostava de ler, me informar. E eu acho que talvez tivesse
uma ideia. Eu perseguia muito um conhecimento científico. Eu acho que isso era uma coisa que me incomodava, assim. Eu sempre queria saber um pouco mais. Eu queria saber, assim, se foi ainda na infância, adolescência, que o senhor já se deu conta de que profissão ia seguir, se teve alguma influência? Pois é, esses dias atrás minha mãe falou que eu era pequeno e que daí uma amiga dela foi minha mãe de leite, e o filho dela nasceu. Minha mãe disse que me perguntava, eu não me lembro disso, né? Me perguntava, faz aí um coelho. E eu pegava um papel qualquer e uma tesoura e fazia um coelho. Faz aí um caminhão. E eu fazia uma casa. Eu acho que tinha uma noção espacial já, né? Sim. Acho que tinha uma noção. E a mãe disse, que ela disse, teu filho vai ser arquiteto ou engenheiro? Tu vê. Mas eu não ouvi isso, acho que não ficou gravado na minha cabeça, foi por conta. Mas a mãe já assimila, né? A mãe já fica pensando. Que vai ser mesmo, olha, acho que vai ser mesmo. E aí vem essa fase, então, do ginásio e do científico. Do ginásio, do científico, E o que o senhor lembra da sua adolescência? Ginásio, mas olha, sempre tinha muita gente, era uma turma grande de colegas. Agora estou me lembrando, se me provoca. No ginásio, Colégio Estadual Três Mártires. Eu tenho lá em casa uma placa. Eu não sei o que houve, um ano resolveram fazer uma escolha do melhor aluno do ano. E tinha brilhantes colegas. Não sei como que eu fui escolhido, porque os professores fizeram uma banca de professores lá e começaram a perguntar um monte. E casualmente, por conta dessa curiosidade científica aí, eu me lembro que uma pergunta parece que foi feita e que eu respondi à altura, de acordo com... Sim. Que era... O que era ferrugem? Agora estou me lembrando, eu não me lembrava mais disso. E eu soube dizer, porque era oxidação e coisa e tal. E ela disse... Foi o único que respondeu isso. Talvez eu devo ter lido num daqueles livros, né? E claro, tinha notas boas. Isso era uma exigência da família, assim, da minha mãe, especialmente, porque era professora, diretora, e eu estava sempre sendo exigido para ter notas boas, assim, para corresponder. Acho que isso... Os valores de família. Esse primeiro bloco do DNA é para provocar isso mesmo, sabe? Para provocar o DNA, a nostalgia, a saudade, aquilo que a gente tem deixado passar, né, nos últimos anos. Parece que os 2 últimos anos, com a questão da pandemia, parece que muito se anulou, mas o que a gente gosta de fazer aqui é esse resgate da essência, do DNA do Carlos Félix, além do profissional, que é o que a gente vai focar no outro bloco. Por isso que eu insisto, assim, os valores, assim, professor, do pai e da mãe, aquela frase que o pai repetia e que depois eu repetia pro Carlinhos. Não sei se eu repito muito para ele, mas... Um sentimento pessoal que eu sempre tive é que eu tinha que dar certo. Bom, e para dar certo, a oportunidade que eu tinha era conhecimento. E talvez uma coisa que eu repita, não só para o Carlinhos, para os meus alunos, para o teu filho deve ter ouvido lá, eu sempre falo em oportunidades. Não deixar passar oportunidades. Criar oportunidades. Então acho que isso me moveu muito sempre. Criar oportunidades. Porque, sei lá, podia estar até hoje em Palmeira, podia estar até hoje em Frederico Westphalen, podia estar até hoje em Panambi, como a gente foi um tempo lá, viveu lá, e em todos esses locais, esses lugares, eu fui muito feliz, não há dúvida. Mas busquei sempre um pouco mais. Uma inquietação, Uma né? inquietação, Positiva. uma inquietação. Nós temos um quadro aqui, professor, que é o diagnóstico. Pois não. Diagnóstico não vem um médico aqui para ver a sua pressão arterial, para ver a sua saúde. O diagnóstico são especialistas. Eu sabia que você ia me aprontar alguma coisa. Eu sabia. São especialistas em Carlos Félix que mandaram alguns depoimentos. Eu não consegui escutar todos, Eni. Mas tomara que esteja tudo positivo. Não sei se vai ter cobrança, se vai ter cobrança de aposta. Acontece de tudo nesse momento aqui. Mas a pessoa, eu fiz uma aposta com ele e a pessoa não pagou. Eu digo, ai meu Deus, tinha que ser agora aqui no programa isso. Me assustei agora, vou tomar nota. Mas vamos ver aqui, eu acho que tá tudo tranquilo. Vamos ouvir os dois primeiros, então, depoimentos. Ao meu amigo Carlos José,
eu tenho um pronunciamento a ser feito. Conheci o Carlos José em 1976, mais precisamente para o início de dezembro de 76. O Carlos José veio de Palmeiras das Missões para fazer o intensivo no Riachuelo, cursinho intensivo para o vestibular de 77, cujo qual também eu ia fazer, e cujo qual o Carlos José veio para ficar morando junto com o Tarso, que é de Palma, que é meu primo, e do Tarcísio também, que é irmão do Tarso, gêmeos. E o Tarso namorava a Isabel, prima do Carlos José, de Palmeiras das Missões. Então o Tarso, eu acho que gostava muito da Isabel, pelo jeito, gostava, e quase que tinha um certo receio de qualquer declínio, de alguma falha que possa. Então, de antemão, o Tarso reuniu toda a patota. Dias antes, olha, vai vir um primo da minha namorada de Palmeira e eu gostaria que vocês maneirassem um pouco, não me convidassem para fazer muita coisa, quando muito um futebolzinho lá na Serra, não tem problema, então tá. Aí veio o Carlos José. Chegou aqui na turma, o Carlos José simplesmente mudou de ritmo a turma, né? Aí iniciou-se a nossa amizade desde aquela época, e uma amizade bacana da década de 70, e se permanece até hoje com a mesma intuito e o mesmo alegria. Assim que deveríamos até ser todos ali, da juventude até a nossa início do nossa, não digo velhice, mas da nossa quilometragem alta. Valeu, Zé. Um abraço, felicidades. Falar alguma coisa sobre Carlos José Quimio Félix é como retornar no tempo e lembrar a época em que eu, professor no curso de Engenharia Civil da UFSM, o tive como meu aluno. Na sequência, um aluno interessado e curioso foi ser meu estagiário na Prefeitura Municipal de Santa Maria. Participou de um projeto bem interessante, Estudo de Transportes Urbanos, Cidade de Porte Médio, né? E eu gostava um pouco do assunto e vi que já estava nascendo ali um outro profissional que realmente iria se dedicar por ser mais jovem, enfim, começando a carreira, tudo mais que vinha pela frente. Esse jovem tornou-se um grande amigo, um grande colega, né? Convivemos muito tempo na Universidade Federal de Santa Maria, posteriormente, na docência. Nos afastamos quando ele saiu para foi fazer o seu curso no Rio de Janeiro, fez um curso no Rio de Janeiro, depois eu me afastei, eu fui para São Paulo, e ele voltou depois para Floripa, vai e vem, e com aquela característica muito especial de uma pessoa, uma pessoa muito dedicada, um colega muito leal, e um grande sonhador para a área de engenharia de transportes, a qual se dedicou. Eu não posso deixar de lembrar assim tantas e tantas oportunidades em que eu precisei e que ele me auxiliou, e que em ele precisando eu também sempre estive disponível para auxiliar. Enfim, é uma pessoa muito querida, um colega muito especial, que eu prezo muito pelo seu conhecimento, pela sua dedicação e pelos anos em que tive a oportunidade e a felicidade de conviver com a sua companhia. Um grande amigo meu. Brevemente, professor, quem são essas pessoas? Luísa, meu Deus. Meu querido amigo Ivon Pitu. Nós estivemos juntos agora
sábado, comendo um churrasco, 10º costelão da engenharia, onde nós reunimos quase 50 lá. Tá no Facebook lá. Vão lá, curtam, assistam. Tem muita gente lá. Meu querido amigo, tem muita história. Espero que ele não tenha contado. Ficou por aí as histórias. Depois o meu querido colega, meu professor Hugo, foi meu professor de resistência dos materiais. Depois foi meu colega na docência, uma pessoa... E como é bom, né? Ouvir os amigos falando assim da uma gente. Uma pessoa inesquecível, muito querido, muito bom. Faz horas que eu não falo com ele. Pô, agora eu vou ter que ligar para ele hoje. Que dúvida. Ligar. Hugo, muito obrigado. Eu vou contar uma do Hugo. Depois do intervalo. Depois do intervalo. Vamos chamar o intervalinho, então já voltamos a conversar com o professor Carlos José Antônio Kimmel Félix. Conheça o Essere Natura, um condomínio fechado e projetado para oferecer uma infraestrutura diferenciada, perfeito para quem busca uma experiência de vida completa, com 140 mil metros quadrados de área. O empreendimento garante muito conforto e as melhores vivências para a sua família. Construtora Icosaedro, 55-30-25-2020. Essere Natura, sua casa de campo no Recanto Maestro. Minuto Jurídico, com o doutor Átila Abela. A Lei Previdenciária do Regime Geral de Previdência Social estabelece o teto previdenciário como limite máximo do salário de contribuição, o qual é reajustado anualmente. Em 2022, o teto previdenciário é de R$ 7.087,22. Mas será que é possível fazer contribuições além do teto previdenciário? E o que acontece nesses casos? Bom, nos casos em que o trabalhador trabalha em 2 ou mais empresas simultaneamente, é muito comum o somatório de contribuições ultrapassar o teto previdenciário. Essa contribuição acima do teto será desconsiderada para fins de benefícios do INSS. Por conta disso, existe a possibilidade de restituição da contribuição acima do teto. Ao contribuir acima do teto, o trabalhador tem o prazo de 5 anos para solicitar a restituição de valores. Não deixe de verificar o extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais e verifique se há contribuições acima do teto. Caso haja, procure um advogado ou uma advogada de sua confiança. Minuto Jurídico, com o doutor Átila Abela. A loucura por sapatos está esperando você. Ambiente renovado e repleto de atrações especiais, como o Festival de Cervejas Artesanais, de 7 a 17 de abril na FENAC, em Novo Hamburgo. Participe, beba com moderação. A DOC Imóveis entrou no mercado com o objetivo de não apenas vender, construir ou assessorar, mas entender as suas necessidades, fazendo parte da sua realização pessoal e da sua história. Poder realizar seu sonho é o que nos motiva todo dia. E com isso, estamos sempre buscando a excelência em todos os quesitos para melhor atendê-lo. Você planeja, idealiza e nós ajudamos a construir o seu futuro. Procure Otávio DOC Imóveis nas redes sociais. Em comemoração aos seus 13 anos, o Royal Plaza Shopping apresenta o primeiro Festival da Cerveja Artesanal, de 25 a 27 de março. Shows, presença do mestre cervejeiro Diego Pinto e mais de 20 rótulos de cerveja. Principais rótulos confirmados: Roleta Russa, Barbarella, Imigração, Coruja, Saint Beer, Leisten Beer, Apoio, Drinks, mais cervejas especiais e Cervejaria Leisten Beer. Venha comemorar conosco. Royal Plaza Shopping, compartilhando momentos com você. Seja assinante do Diário, receba as edições impressas na comodidade de sua casa. Modalidades e planos especiais que se adaptam a você. Ligue 3213-7272 e fale com a nossa central de atendimento. Diário, cada vez mais perto de você. DNA. Estamos de volta com DNA, identidade da nossa gente. Eu sou Luísa Neves e sigo ao lado do nosso entrevistado de hoje, o professor de Engenharia Civil, o engenheiro civil Carlos Félix, que hoje está aqui acompanhado da Eni, a sua namorada, a sua esposa, há 37 anos, quase 4 décadas. Eni, vamos perguntar para ele a data do noivado e a data do casamento. Pergunta aí, Eni. Não vai lembrar. Não, acho que não. Mas foi junho, julho, foi né? Junho.
Junho, o casamento ou o noivado? 23 de junho. 23 de junho, tá aí, viu? O noivado... Não, casamento. Não teve noivado, Ana. Ah, não teve noivado. Não teve noivado. Eu ia perguntar a data do aniversário, de namoro, noivado, casamento e a roupa que ela tava, mas eu tô bem querida hoje, não vou fazer isso. Não, exatamente. Não vou querer isso. Mas conta pra nós aí, professor Félix, onde vocês se conheceram? Pois é, onde que nós nos conhecemos. Não, já tínhamos nos visto antes e daí a gente se viu uma vez e começou a sair juntos e... Lá na sua terra natal? Não, aqui em Santa Maria. No Caxeral. No Caxeral, é. A Ini veio de São Borja, eu vim de Palmeira, acabamos. Nós tínhamos nos encontrado uma vez nos vestibulares por aí, né? Passo Fundo. Óbvio, Passo Fundo. Viu só? Pronto, ainda bem que ela veio. Ainda bem que ela lembra de tudo. E o que aconteceu foi que... E aí deu certo essa história, né? Quase 40 anos, meu Deus. Quase. Eu acho que mais, né? Não, 40? 37, é. Ai, tá ficando difícil, hein? 37. Isso que lá no intervalo ela deu uma ajudada. E aí também o senhor tem o seu outro amor, né? Um grande amor da sua vida, além da Eni, que é o Carlinhos. Carlinhos também é engenheiro. Conte pra nós um pouco da formatura do Carlinhos, que é uma história que eu gosto muito. É verdade. Eu tomei por surpresa ele querer ser engenheiro, né? Porque nós tínhamos, a Eni tinha uma empresa ali, era familiar, na frente do Santana. E ali tinha a antiga, era a Unifra na época, né? E ele fez vestibular na Unifra, fez para odonto, né, Eni? Fez para direito. E daí era a época de fazer o vestibular do final do ano. Era metade do ano. Era metade do ano. Era a época de fazer vestibular na UFSM. E fiquei sabendo que ele fez a opção de engenharia civil. Eu fiquei muito feliz, né? Por quê? Primeiro porque isso é um reconhecimento. Não há dúvida, é um reconhecimento. E eu fico muito honrado com isso. E outro porque eu pude ser professor dele. Acho que existe um pouco também da turma dele, mas eu tive um privilégio imenso, que eu fui da turma dele, eu fui o patrono, então a turma dele tem meu nome. Olha só. E na formatura dele, a turma dele, eu encontrei muitos colegas agora nesse churrasco, eu como coordenador do curso, na hora da colação de grau ali, sou eu quem pego e outorgo o grau, né? Quando ele veio vindo, meu Deus, não foi fácil. Até hoje me dá um nó na garganta quando sinto isso, né? Tipo, pegar e existe aquele, eu, coordenador do curso, não sei o quê, tu diz pro primeiro e depois tu fica dizendo assim, te outorgo o grau de engenheiro civil, papai, fica passando. Quando chegou na vez dele, eu não me segurei. Eu recitei tudo de novo e disse, meu filho. Meu filho, coisa boa, coisa linda quando a gente vê os filhos da gente seguindo, né? Os nossos passos, os nossos ensinamentos. Não que eles tenham que fazer aquilo que a gente faz, mas significa que a gente transmitiu uma verdade, aquilo que a gente acredita. E o único filho, né, Eni? É verdade. O único filho. Então, um beijo então pro Carlinhos também, que me ajudou. Um beijo, meu filho. Na produção do programa. É a segunda aqui. vez que ele participa ativamente disso, né? Porque se falou ali na questão profissional do Observatório Nacional, em 2020 fui eleito o influenciador para a mobilidade sustentável. Ele gerenciou toda essa coisa também, então me surpreende por demais. Obrigado, meu filho, sempre. Mas é legado, né? É ensino, é herança. Vamos ouvir mais 2 depoimentos, então, mais 2 diagnósticos aqui, já aproveitando que o professor Félix está emocionado. Não vai ser fácil. Vou falar algumas palavras sobre o engenheiro civil Carlos Félix. Meu nome é Guinter Ren, sou colega de profissão, sou formado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 1972. Pois é, lá pelos anos 90 apareceu na minha empresa, a construtora Rena em Panambi, meu grande amigo Dr. Abílio Kimmel, com o seu sobrinho, o engenheiro civil Carlos Félix, recém-formado pela Universidade
Federal de Santa Maria. Contratei o engenheiro Carlos e o acomodei na minha sala, ao lado da minha mesa, para ficar de olho no rapaz. Pois é, ali começava uma dupla vitoriosa. Vendíamos obras, projetávamos, fazíamos os cálculos estruturais e executávamos as obras. Era o início da informática dirigida para a construção civil. Quando íamos apresentar os nossos projetos, o Félix, como o chamávamos, tinha uma oratória perfeita. Somos até hoje grandes amigos. Saudades daqueles tempos. Pois é, o Carlos é uma pessoa do bem, sempre prestativo e companheiro. Muito sucesso para ti. Um grande abraço. Olá, professor Carlos, José, Antônio, Químio, Félix. Para os amigos, simplesmente Zé. Eu lembro quando tu estava fazendo doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina e eu morava lá em Florianópolis, na praia do Campeche. Algumas vezes tu foi parar lá na minha casa. Tu deve lembrar da cachorra que eu tinha chamada Brisa. Era uma confusão quando tu chegava lá para mim poder segurar ela. Lembro também com muito carinho e com muita honra quando tu foste defender a tese de doutorado lá na universidade, em Florianópolis. Eu fui lá te assistir. Entrei na sala, sentei lá no fundo e fiquei assistindo a tua defesa de doutorado. Me sinto muito honrado de fazer parte dessa tua história e da tua vida. Um grande abraço. Carlos Félix, meu amigaço, que bom eu poder participar e dar um depoimento sobre essa nova fase da tua vida, né? Que tu seja feliz e que continue sendo essa pessoa maravilhosa que eu conheço há muito tempo e que eu sempre falo que é o meu verdadeiro amigo, que nunca me cobrou nada, né? Sempre brinco ainda, é o cara que me dá presente toda vez que eu vou pro sul e eu poucas vezes retribuo, mas ele me dá a coisa mais importante, que é a amizade dele. Eu venho aqui te desejar tudo de bom, felicidades nessa nova empreitada, continue sendo o pai, o amigo, o marido, o professor, aquele cara que todo mundo se inspira, inclusive eu, né? Seja feliz, mostra mais uma vez a tua capacidade, né? Tu, ao longo do tempo, tu vem escrevendo uma história bonita em Santa Maria. Tu, um palmeirense, né? Sempre falando da Palmeira das Missões, e hoje um santamariense quase de coração já. Então, eu desejo, tenho meus votos de felicidade nessa nova empreitada e que contribua mais ainda para as melhorias e o crescimento da nossa Santa Maria, que ela merece ser bem tratada e ser bem cuidada. Meu amigão, seja muito feliz nessa empreitada, né? Sempre vem à cabeça nossas histórias de Rio de Janeiro, nossas histórias de Santo Ângelo, de faculdade. A vida toda a gente tem se comunicado e tem sempre conversado. Um prazeraço ser teu amigo. Tudo de bom, Carlos. Um abraço. Se cuida. Ufa. Quem são essas pessoas, professor? Guinter Rein, meu querido. Aprendi muito engenharia com ele. Meu Deus, obrigado, Guinter. Obrigado. Dejair, Magro Deja, por favor. Quanto tempo? Tava desaparecido, eu pensei que ele não queria mais nem falar comigo. Olha aí, ó. Acho que tava faltando uma ligaçãozinha, marcar um churrasco aí. Eu acho. Alemão, um irmão que eu tive. Não só na engenharia, mas na vida. Tá longe, mas estamos sempre juntos, falando. Bom demais. Bom demais. A honra é minha ser amigo deles. Professor, então, agora engenharia e mobilidade urbana.
antes da gente conversar um pouco mais de família daqui a pouco, por que a engenharia? Pois é. Felizmente, não sei por que a engenharia, né? Mas a engenharia aconteceu na minha vida, né? E eu estou feliz, realizado em ser engenheiro, em poder contribuir, né? Às vezes a gente se cobra, né? O que a gente faz, o que não faz mais. Agora, casualmente, até você sabe disso, estamos em obra lá na minha casa, estou mudando o telhado, né, por conta dessas chuvas, essas mudanças, e aí surge o engenheiro de vez em quando, né? Ela me proibiu de subir no telhado lá, por causa que a escadinha é muito ruim de subir, então eu fico ali embaixo. Mas deve ser difícil fazer obra na casa do engenheiro. Isso é muito difícil. É muito difícil, eles sofrem um pouco comigo, mas eles estão fazendo um serviço bom. Acho que sim, eu peço a todo momento uma foto, uma coisa lá de cima, quando eu não posso subir, eu peço, tira a foto e me manda, né? Engenheiro é mais chato, mas eu acho que isso vai moldando as características da gente. E o Guinter fala ali da minha... eu acho que alguma característica... agradeço a Deus, claro, esses dons que a gente tem, né? De poder ser, assim, amigável, de poder conversar, de poder apresentar as coisas, às vezes. O trabalho de engenharia é um trabalho muito... Você diz isso pro teu filho lá, eu já falo isso para eles, é um trabalho muito duro, é um trabalho hard, assim, né? Exigente. Agora, quando a gente consegue transcender um pouco essa exigência, e talvez por este caminho seja o meu gosto pela mobilidade, porque daí a gente não usa só a engenharia, não é um cálculo em separado. Você tem uma visão mais ampla de urbanidade, de sociedade, de atender mais as pessoas. Então, a mobilidade tem essa característica. A gente não fica somente fazendo uma construção, um cálculo, verificando uma situação de engenharia. A gente fica pensando um pouco mais. E cada dia, Luiz e todos, eu me surpreendo com essa mobilidade. Eu te digo isso por quê? Porque essa semana, todas as minhas aulas, eu digo isso para os meus alunos, todas as minhas aulas, eu não uso a mesma aula, eu sempre tenho uma aula nova, eu sempre invento eu sempre me capacito um pouco mais, né? E essa semana até eu estava vendo lá uma grande empresa brasileira, a Embraer, junto com uma empresa lá do Reino Unido, eu vi a chamada lá em inglês, depois fui traduzir bem para mim procurar entender bem, são chamadas mobilidade urbana aérea. A tratativa já suplantou, já estamos completamente defasados no que a gente pensa em tecnologia, em função. Então isso me surpreende todos os dias e por isso eu fico cada vez mais interessado na área. E eu quero falar sobre isso no próximo bloco, que às vezes se pensa que engenharia é números, cálculos e construção, né? Tem muito mais além dessas questões aí, mas a gente vai pro intervalinho e já voltamos. Estudar música é só uma desculpa para você se revelar. Aproveite que na MusiArtes, as aulas de violão e técnicas vocais estão com mensalidades a partir de R$ 179,90. Envie agora uma mensagem em nossas redes sociais e ganhe uma aula experimental grátis. São mais de 30 profissionais trabalhando com um único objetivo: de viver a música para revelar o que há de melhor em você. Não perca a chance de comprar o seu novo SUVW Volkswagen. Vá a uma concessionária mais próxima e confira as ofertas. T-Cross Sense 2222 a partir de R$ 109.590, com 50% de entrada e saldo em 18 parcelas com taxa zero. Taxa zero. Eleito a melhor compra 2021. Mais que SUV, SUVW. Juntos salvamos vidas. Volkswagen. DP Sul, assessoria a vítimas de acidentes de trânsito. Se você sofreu acidente e precisa de auxílio, a DP Sul faz por você. DPVAT, cobrança de seguros, auxílio doença e auxílio acidente. Para mais informações, acesse o site dpsul.com.br ou entre em contato gratuitamente pelo telefone 0800 006 7776. Atende todo o estado. DP Sul, um porto seguro na obtenção dos seus direitos.
Vamos cantar o nosso amor pelo coração do Rio Grande. O Festival Canções para Santa Maria vai premiar 5 músicas inéditas que tenham como tema a nossa cidade. São 18 mil reais em prêmios, videoclipe e apresentação no palco do Viva Santa Maria. Inscrições abertas até 3 de abril. Veja o regulamento completo no site da Prefeitura ou do Diário. Festival Canções para Santa Maria, uma realização, Prefeitura de Santa Maria e Diário. Para todos os estilos, ritmos e gêneros. O Grupo L Fórmulo e o Parque da Memória apresentam Vamos Falar Sobre? A pergunta mais frequente nos crematórios é se o caixão funerário é cremado. A resposta é sim. A legislação brasileira prevê que a urna funerária utilizada para o velório seja isenta de pinturas e determinados tratamentos, para que esta possa ser levada ao forno. Tenha a certeza de que o crematório que você está contratando segue todas as normas e diretrizes dos órgãos ambientais. Desconfie de preços muito inferiores, inclusive já contemplando translados. Opte por uma empresa confiável e com mais de 50 anos de credibilidade. Exija o Crematório Santa Rita. Você ouviu? Vamos falar sobre? Oferecimento Parque da Memória. Grupo L Fórmulo. Crematório Santa Rita. Cemitério Parque e Cemitério São José. DNA. Estamos de volta com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou Luísa Neves e sigo ao lado do nosso entrevistado de hoje, o professor de Engenharia Civil Carlos Félix, e da Eni Félix, que nos dá a honra da presença aqui hoje. Eu gosto muito quando vocês trazem a família para interagir, para confirmar, né, as histórias que eles contam. É bem bom, né, Eni? Professor, mobilidade urbana, nós estávamos falando, engenharia civil, mobilidade urbana, o senhor foi secretário de mobilidade, até hoje atua na área, né? Porque o senhor é referência, inclusive, aqui para a CDN. Quais são os maiores desafios hoje da nossa cidade, dessa Santa Maria, que lhe acolheu e que o senhor adotou como sua cidade, nessa questão da mobilidade urbana? Há pouco você me falou um comentário lá, Jorge Félix lá, toda a minha família Félix de Palmeira, um grande abraço. Muito bom, muito bom. Bom, como eu falei antes, eu vim também em Santa Maria em busca de desafios, né? E o alemão lá, o Londero falou antes, nós fomos colegas em Santo Ângelo, professores juntos na época na URI, antiga FURI, e depois eu vim para Santa Maria, eu fiquei pouco tempo lá. Um grande abraço a todos os colegas lá da FURI, são gente muito boa também. E quando vim para Santa Maria, vim para essa área, né? Para o Departamento de Transportes, meus colegas professores, grandes mestres. Aqui a nossa universidade é uma universidade de referência nacional e internacional. Isso é muito bom. E com isso fui me integrando, né? O professor Sérgio Medeiros, teve outros professores da área que trabalhavam com a questão de transportes, mas a questão do transporte sempre me chamou muita atenção, né? Primeiro, tinha projeto de rodovias e tudo mais, depois eu sempre conduzi mais a questão para sistema de transportes, e hoje eu tenho sistema de transportes, engenharia de tráfego e transporte coletivo urbano. Bom, isso é muito bom. E por que a área de mobilidade? Porque eu comecei falando antes e acho que é aquela área que consegue, com base na engenharia, com base no conhecimento científico, tecnológico, sistemático, né? Consegue produzir resultados melhores para que as pessoas consigam realizar suas atividades. É claro que há uma mudança nesse mundo hoje, inclusive agora pós-pandemia, né? Com a possibilidade de um aumento da home office, de você escalonar horários e tudo mais, mas sempre o transporte é essencial para a vida das pessoas, né? As pessoas precisam ainda, a grande maioria, se deslocar para realizar suas atividades. Elas não têm como. Nós tivemos 2 anos aí dando aula de casa, nunca paramos. Até eu tive mais trabalho, né, do que na universidade. Como que foi ficar longe dos alunos, professor? É verdade, foi difícil. Mas nós aprendemos muito nesse tempo. E eu acredito que nós tínhamos uma sistemática presencial antes, nós passamos por
por esse sistema remoto, e nós vamos ter uma outra sistemática presencial agora também, que nós vamos aprendendo. E a mobilidade é isso, a gente vai aprendendo. Todos os dias surgem mudanças estruturais, tecnológicas, do sistema, da infraestrutura. E eu quero dizer mais, o que a mobilidade por si só me cativa? Porque a mobilidade é aquele ponto em que ela integra 3 situações que, para mim, eu tento resumir assim. É planejamento urbano. O que é o planejamento urbano? É aquela possibilidade das pessoas realizar seu sistema de atividades. Onde ela mora, onde é que ela vai realizar suas atividades, e ela vai estudar, vai fazer compras, vai trabalhar. Ou seja, o sistema de atividades está no planejamento urbano. Sim. E, às vezes, a gente dissocia isso dos outros 2 planejamentos, que é o planejamento de transportes, que é nós termos aquela estrutura, né? É o sistema de transportes que provém a possibilidade de deslocamento em cima da operação do sistema, que é o planejamento de circulação, do trânsito. Sendo que um existe por causa do outro, né? Um existe por causa do outro. Então, o grande problema que nós temos, às vezes, é pegar e fazer as coisas sem pensar que as coisas têm que ser monitoradas, controladas. E elas devem, quanto mais associadas forem, melhores. Eu me lembro que um tempo atrás, eu estava dando uma palestra e mostrei essa figurinha, assim, planejamento, figura da NTP, planejamento urbano, planejamento de transportes, planejamento da circulação. E tem a integração entre eles lá, diz, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tudo mais. E daí alguém me perguntou lá, professor, e no centro, lá na intersecção dos 3, o que significa, o que está escrito ali? Eu disse, aqui está escrito, tá a cara do prefeito ou de quem tiver a condição de enxergar isso aqui, porque esse cara vai ser sempre muito bem sucedido, né? Porque vai conseguir evoluir muito mais para a sociedade e para todos, é claro. Sim, sim, e é uma maneira, aliás, é uma necessidade, né, que precisa ser suprida e olhada todos os dias. A mobilidade, eu imagino que o senhor deve sair à rua e está sempre procurando uma solução para todo e qualquer contratempo ali que... Esse é um problema do engenheiro. O engenheiro está sempre cuidando coisas. Às vezes ela reclama de mim quando a gente sai caminhar, que eu estou olhando os prédios, estou olhando para cima. Você não descansa. Não descansa, não descansa. Marcelo, a gente tem mais 3 diagnósticos, então. Parou. É um privilégio ter um filho professor e que trabalha no que o faz feliz. Também fui professora. Meu filho, a vida passa, a história fica e o amor permanece. Hoje estou com 88 anos e lembro-me, uma vez me falou: mãe, gosto do vento de Santa Maria e caminhar. Acho que aqui é o meu lugar. Nunca esqueci. O tempo passou e na caminhada da vida, muitos ventos, viagens, estudos, dificuldades e conquistas, a vitória chegou, formatura, e aí o primeiro trabalho. Então acontece grande alegria. Tu e Nini nos dão de presente a chegada do Carlinhos, que trouxe muita felicidade e alegria para todos. Acontece mudança para Santo Ângelo, trabalho na URI, um sonho, porém, continuava latente. E aí se concretizou com o início de tua jornada acadêmica na Universidade Federal de Santa Maria, com foco na mobilidade urbana. Meu filho, vejo em ti um homem de fé, que é devoto da Mãe Medianeira, um homem apaixonado pela vida, pela família, pelo trabalho. Tenho orgulho de ser tua mãe. Diariamente agradeço a Deus pela tua vida, tua família, teu trabalho, tua trajetória, espelhando neles momentos que se eternizam no livro da vida. O aluno, o mestre, o amigo. Que tenha saúde e proteção divina para viver em plenitude. Falar do professor Félix para mim é muito fácil. Além de meu professor na faculdade, ele tem sido professor desde que eu nasci. Obviamente, essas alturas ele já deve ter reconhecido pela voz, né? Bom, pai, eu teria tanto para falar desses 31 anos, mas principalmente que tu é uma pessoa muito dedicada à família, ao trabalho que tanto ama. Assim, meu pai é o cara. Meu pai, ele é inteligente, esforçado, ousado, engajado. Meu pai sempre tem uma história para contar, sempre sabe o que falar em qualquer situação. Eu tenho profunda admiração por ti. Pai, um fato
que sempre me marcou muito, um fato simples, bem dizer, mas que me marcou muito sempre, além do dia da minha formatura em engenharia civil, né? Que provavelmente tu vai contar essa história, ou até já tenha contado. Mas tu deve lembrar, ou não, que quando eu era criança, eu fazia sempre escolinha de futsal, né? E tu sempre dava um jeito de aparecer durante o jogo, né? E sempre que eu fazia algum gol, tu tava lá na torcida, comemorava, gritava, né? E não bastasse só isso, quando chegasse em casa, tu desenhava numa folha, como se fosse a tua mão indicando quantos gols eu tinha feito, né? E isso tu colava na parede do meu quarto, e lá ficava alguns dias até ter o outro jogo e ter o outro desenho, outros gols e outros desenhos. Bom, pai, esse simples fato demonstra toda a tua dedicação como pai, todo o teu apoio a vida inteira. Obrigado por tudo. Te amo, beijo. Sobre essa linda homenagem da trajetória da tua vida, eu quero dizer que são tantos momentos compartilhando ao teu lado e que nós nos presenteamos com o melhor que podíamos nos dar, que é o nosso filho, tão amoroso e de quem tanto nos orgulhamos. Também quero te falar que tu tem um hábito bastante peculiar de tornar tudo engraçado, às vezes até demais engraçado, e de descomplicar um pouco as situações difíceis quando se apresentam. Isso traz leveza para o dia a dia. Carlos, tu é uma pessoa muito especial para mim e para nós, tua família, teus amigos, colegas, alunos. Eu nem sei como agradecer por tudo. Eu só peço a Deus que continue te abençoando. Com amor, Daini. Eu não sei se agora a gente vai fortalecer a amizade ou o professor Félix vai cortar totalmente a amizade comigo. Quem são essas pessoas? É a minha vida. Isso aí. É o sentido da vida, né, Luísa? Eu não tenho que falar mais, né? É muito difícil, mas são os amores da minha vida. Os amores. Os amores da minha vida, né? E tão bonitos. Que me dão sustento, que me protegem, que me cuidam, que me estimulam, que são aqueles às quais o tempo todo eu fico pensando, meu Deus, eu tenho que ir mais, eu tenho que fazer mais, eu tenho que... Porque são eles, para eles. Nós estamos no último minuto do programa, a gente também se emociona aqui. E eu vou lhe fazer algumas perguntas, eu respondo só com uma ou duas palavras e a gente está encerrando. Olhando para trás, professor Félix, o que o senhor mais se orgulha na sua trajetória? Eu tenho orgulho de tudo. Eu tive uma família que me deu um suporte fantástico e consegui, eu acho que consegui, cheguei aqui, mas não parei, não quero parar. Tem algum arrependimento? Não. Uma saudade? Muitas. Santa Maria? É a cidade do coração. O que lhe dá paz? Estou em paz. E o que lhe tira a paz? Angústia, às vezes, indecisões, Um lugar na cidade? Minha casa. E uma palavra que lhe defina, Félix por Félix. Eu quero ter mais, eu quero aprender mais, eu quero aprender a ter mais fé para poder retribuir mais amor, mais amizade e mais solidariedade, mas ajudar mais. Ajudar mais. É isso aí. Então, nós queremos agradecer, eu quero agradecer a presença de vocês, da Eni, do professor Félix, e por ter nos dado o privilégio dessa conversa hoje à tarde. Não foi nem uma entrevista, né? Foi uma conversa entre amigos. O privilégio é meu. Eu fico muito agradecido. Mais uma vez, você é especial, Luísa. Muito, muito obrigado. E muito obrigado à CDN e obrigado por permitir aí que eu faça meus comentários às vezes. Eu sei que às vezes eu passo da conta, passo do tempo,
Mas é bom poder estar falando sobre mobilidade, sobre o que eu gosto. Obrigado, Eni, por estar aqui comigo. Meu filho querido, minha mãe, meu Deus, muito obrigado. Nós é que agradecemos. E o DNA, então, fica por aqui. Nós voltamos amanhã às 4 da tarde.